Bom dia, pessoal. Bom dia, sou o Sebastian. Primeiramente, um agradecimento para o pessoal da Compi que nos recebeu. Muito bom. Vamos falar um pouco de Rust em produção. Vou trazer uma série de 4 ou 5 exemplos extraídos de uma biblioteca que a gente faz open source, que a gente corre no nosso sistema em produção. E vou mostrar padrões que a gente achou úteis para desenvolver, para usar isso em produção. Vamos ver muito código hash. Então, se preparam para ler um pouquinho de código. Vai ser bem prático. 4 ou 5 exemplos de problemas e como a gente está tentando resolver. Vamos lá. Para dar um pouquinho do contexto de que é essa biblioteca. A gente criou essa biblioteca chamada IceChunk. E o que é essa biblioteca? Bom, essa biblioteca é um Open Source Cloud Native Transactional Tensor Storage Engine. Aí vamos ver um pouquinho de que isso significa rapidamente. Não vou falar muito da biblioteca em si, é só para você ter o contexto de tipo de coisa que a gente precisa fazer. Obrigado. Bom, a primeira parte daquela frase toda era open source, né? É uma biblioteca realmente open source, a gente desenvolveu ela toda no open source. Temos mais ou menos uns 50 contribuidores, vários são da empresa mesmo. A empresa se chama Earthmover, onde eu trabalho, e temos vários externos. Está desenvolvida em Rust, a gente vai falar mais disso. Temos uns 60 releases já, e a biblioteca começou em outubro de 2024, e o pessoal está adotando ela razoavelmente rápido. O que ela faz? O que é aquela parte de Tensor Storage Engine? Tensor é uma forma chique ou matemática de falar um arranjo, né? Um array multidimensional. Realmente não é isso, mas em computação a gente usa dessa forma. Então, o que essa biblioteca faz te ajuda a ler e escrever arranjos multidimensionais muito grandes, muito maiores do que a memória, muito maiores do que o disco local. Como você faz se você tem... nossos clientes, o que mais usam ele é para colocar modelos, a saída de modelos de, por exemplo, climatologia, modelos de inteligência artificial ou não, ou físicos, maiormente de climatologia, mas observação da Terra, satélites, esse tipo de coisas. Esses dados são realmente muito grandes. Aqui temos um exemplo de um conjunto de arranjos guardados usando a biblioteca. E podemos ver, por exemplo, bom, essa é uma imagem de dos arranjos que estão guardados nisso, que a gente fala um repositório. Sei lá, não sei o que é isso, será algum índice que eles calculam com algum modelo, com um valor que, nesse caso, são floats de 2 bytes. E aqui a gente vê que, por exemplo, esses arranjos aqui têm 4 dimensões, né? Você pode colocar um número arbitrário de dimensões, e é normal colocar 8, 10, 15 dimensões no arranjo. Nesse caso, temos latitude, longitude, provavelmente x e y, e 2 outras variáveis que são tempo e alguma outra coisa que não sei o que é. O tamanho completo de todos esses arranjos que estão nesse dataset são 203 terabytes, que é um tamanho típico para o modelo. Tem coisas muito maiores, bem além do petabyte. Vamos para a próxima. A segunda parte daquela frase toda era Cloud Native. O que significa Cloud Native? É que a biblioteca está pensada para guardar as informações no cloud. Onde você vai guardar 1 petabyte de dados, não é fácil achar aquele lugar, mas temos o S3, o R2 e todos esses object stores. E aqui um exemplo, por exemplo, essa já é a biblioteca, tem uns bindings para Python, aqui estou usando Python para usar ela. Algumas dos lugares onde ela sabe guardar os dados, né? Aí vemos S3, vemos Google, Azure e algumas outras aí. Isso que significa Cloud Native, mas também significa como faz para guardar esses dados no cloud. Basicamente pega esses 200 terabytes ou o que seja de informações, divide em pedacinhos e vai guardando aqui. Vai guardando em algum lugar do seu S3, né? E depois tem a inteligência de saber que pegar, como fazer aquilo rápido, como dividir e como computar. Esse é um exemplo típico. Os keys que usa para guardar são essencialmente aleatórios, tipo hash.
E esses são tamanhos típicos dos pedacinhos que você faz. O tamanho típico vai de alguns kilobytes, centos de kilobytes, até mais ou menos centos de megabytes. Esse é um tamanho típico de um pedacinho daquele arranjo. E cada um desses pedacinhos tem um pedacinho daquelas 8 ou 20 dimensões daquele arranjo. Né? A gente tem que dividir todos esses pedacinhos. Isso que significa Cloud Native. E o que significa transaccional? Por que aquela biblioteca é transaccional? É porque mesmo que você esteja escrevendo ou lendo de uma quantidade de dados enorme, de petabytes de informações, te permite escrever naquilo mantendo uma transação. A possibilidade de fazer mudanças atômicas no dado. Você vai querer mudar, por exemplo, uma parte do seu você mudou seu modelo, vai computar diferente o estado de Alagoas, que mudar o índice como se computava. Você vai conseguir escrever aquelas informações, mas talvez só para correr o modelo e escrever aquelas informações, talvez demora 8 horas, por exemplo. Durante essas 8 horas, você não quer que outros usuários daqueles dados consigam ver alguma coisa intermediária, né? Enquanto você está escrevendo e você ainda não terminou. Você precisa de uma transação, onde você atomicamente consiga escrever aqueles dados de uma vez só, para ninguém ver no meio. E essa é uma interface que o iChunk te oferece. Então você pode, por exemplo, ter um repositório, que são esses arranjos. Você pode criar uma sessão para escrever, pode pegar um desses arranjos que está no repositório e escrever nele. Os detalhes da interface não são relevantes, mas aqui, por exemplo, estou escrevendo nessa localização do arranjo, que é um arranjo de 2 dimensões, nesse caso. E só no final, eu faço commit. Se alguém está lendo aquele arranjo, não vai ver nada de tudo isso. Eu posso demorar horas, nesses 3 pontinhos aí, posso passar horas, ninguém vai ver essa informação até que eu não chamar commit. Essa mesma possibilidade do transaccional nos permite dar um flavor, um sabor do Git para esses arranjos gigantes. Então, a gente permite observar aqueles commits, ver que mudanças você fez no sistema, e permite também criar branches e tags. Então, você pode falar para um usuário, usa o tag 1.0, e o cara vai ler de todos aqueles dezenas ou centenas de terabytes, vai ler aquela versão do assunto, enquanto você está escrevendo em outras. E tudo isso está feito de uma forma relativamente ótima, onde você não tem que reescrever tudo aquilo, né? Você não está usando 1 petabyte de dados cada vez que você tem que fazer uma pequena mudança. Um pouquinho quanto isso é o último sobre o iChunky, como está desenhada. Basicamente é uma biblioteca totalmente em Rust, tem uma camada fina de Python em cima, usando PyO3, que é aquela biblioteca de bindings. Motivo pelo qual precisamos isso é porque todos os usuários são cientistas de dados, todos eles querem usar Python, ninguém usa Rust, mas a gente quer usar Rust porque precisamos da performance, precisamos o I/O, e precisamos dos tipos. É uma livraria grande, é uma livraria que temos 60.000 linhas de código já. Umas 50.000 em Rust e o resto é documentação, testes e os bindings em Python. Mas temos muito teste escrito em Python. A interface em si é, não sei se alguém conhece dessas bibliotecas Xarray e SAR, são bibliotecas típicas que o pessoal de Data Science usa em Python. Então você pode usar elas como interface para escrever ou ler do iChunk, que é o que o pessoal quer. O pessoal quer usar isso, não quer aprender outra biblioteca de dados. É uma biblioteca completamente assíncrona, obviamente o mais importante dela é o I/O, muito rápido e com muita concorrência conseguir escrever e ler dados do cloud. Temos um modelo similar ao Git de time travel e branches e tags. E estamos usando ela como a principal data store da empresa desde finais de 2024. A gente desenvolveu ela no open source e migramos todos os sistemas que antes eram fechados a essa biblioteca. Todos nossos clientes estão usando ela desde esse momento e temos muitos petabytes de dados usando esse formato. E está sendo adotado por instituições públicas e privadas. Da NASA tem datasets usando esse formato e várias outras entidades públicas dos Estados Unidos.
como disse, são umas 60.000 linhas de código já, significativo. Esse é o contexto, isso que a gente tenta optimizar para. Estamos optimizando para um time pequeno, desenvolvendo uma biblioteca de 60.000 linhas de código, que tem bindings para Python, mas está escrita em Rust. Vamos contar alguns dos problemas que a gente foi encontrando. O primeiro problema que encontramos foi, a gente lançou a biblioteca muito cedo. Quando a gente precisávamos fazer essa mudança, por temas de performance, precisávamos mudar para essa biblioteca que a gente escreveu, então, muito rápido a gente mudou todos os nossos usuários de produção, todos os nossos clientes, para usar essa biblioteca, esse sistema, a gente chama um banco de dados de arranjos. Né? Mudamos tão rápido que a gente sabia que ainda não ia poder, não estava tudo exato, não estava tudo certíssimo. A gente sabia que ia ter que evoluir aquela biblioteca. Então, um dos problemas que você acha é como faço para mudar minhas interfaces, né, no Rust. Eu tenho um trait, a gente tem, por exemplo, um trait chamado storage, que é o que fala com as Object Store, fala com o S3, fala com o Google para mandar e receber os dados. Como eu vou conseguir mudar isso se já o pessoal vai estar utilizando? Então, tem várias soluções para esse problema. O que a gente decidiu utilizar finalmente, um padrão que chama normalmente sealed traits, são traits fechados, que funciona mais ou menos assim. O que a gente quer, na verdade, é ter a nossa interface pública, que nesse caso está chamada storage, é uma interface que queremos que nossos usuários utilizem, mas o que a gente não quer é que eles consigam implementar aquela interface. Porque se eles implementarem essa interface, eu não consigo mais adicionar um método naquela. Se eu adicionar um método numa interface, estou quebrando o contrato. O pessoal vai ter que ir e recompilar o código deles, porque não tem que implementar aquela interface. Isso não funcionaria, não consigo evoluir meu software se faço isso. Então, esse é um truque, um mecanismo para oferecer uma interface pública sem que a pessoa consiga implementar. E é assim que funciona. Você cria um trait vazio, não tem nada nele, público, mas dentro de um módulo privado. Tá? O módulo não tem pub na frente. E depois faz uma super trait, um super trait de seu trait de interesse, é aquele trait privado. Então, quem usa o negócio não precisa saber nada disso e não pode implementar isso, porque é privado. Você não consegue implementar um trait que é privado, mas sim consegue usar isso porque é público. Então, com isso você consegue oferecer um trait sem que a pessoa consiga implementar. O compilador não vai deixar eles implementar. Então, a gente agora tem direito de modificar esse storage adicionando mais novos métodos. Quando a gente vai implementar, queremos, por exemplo, fazer a implementação para falar com o S3, temos outras implementações. O único que tem que fazer é implementar o código aqui e fazer que seu tipo implemente também aquele trait privado. Isso só a gente consegue fazer dentro desse crate. Outros crates não conseguem fazer isso, então esse seria o truque. Vamos para o próximo. Esse aparece em todos os contextos, apareceu para a gente, mas se você está usando um banco de dados, qualquer SQL ou o que seja, você vai ter IDs, né? Se você usa entidades ou o que seja, você sempre vai ter ID de usuário, ou o que seja. No nosso caso, os IDs são de arquivos que o formato precisa para guardar toda essa metadata e todas aquelas informações. Por exemplo, temos Node IDs, Snapshot IDs, Manifest IDs. São todas similares, são todos pequenos binários de bytes, mas que constituem um ID. E o problema clássico que você tem sempre com banco de dados, com o que seja, é você tem uma função que recebe uma ID de algum tipo, e nesse caso estou modelando como se fosse um simples vector de bytes, e você aqui errou, passou o manifest ID para uma função que estava esperando um snapshot ID. E aqui é um problema, não tem como o compilador validar isso, é um erro de execução, e é super normal, você está passando para um query a ID da coluna errada. Um clássico, né? Está passando o Group ID ao invés do User ID, ou o que seja. E isso, quando você tem dezenas de milhares de linhas de código, acontece frequentemente. A primeira solução, ou solução entre aspas, é simplesmente declarar a alias, não? Fazer alias para cada um desses IDs,
E isso ajuda, porque agora, pelo menos, sei que essa função, o que está esperando é um snapshot ID e não um manifest ID. Né? Ajuda, nesse caso é muito óbvio que essa função vai receber um snapshot pelo nome, mas normalmente não é tão óbvio, você recebe 4 ou 5 IDs diferentes para diferentes coisas. Isso ajuda, mas não resolve, né? Isso continua sendo um erro de execução. Se você não foi e leu qual era o tipo da função, não te vai ajudar muito. Tem outra solução, que é a mais agressiva, a mais direta, a mais óbvia, que é simplesmente definir tipos diferentes, né, para cada ID. Eu tenho um snapshot ID, que é um conjunto de bytes, tenho um manifest ID, que é um outro conjunto de bytes, e depois minhas funções recebem uma ou outra. E isso resolve o problema. Se agora eu faço esse bug aqui, não é mais um erro de execução, agora é um erro de compilação, que é o que eu queria. Né? Então, resolvi o problema em um ponto. O problema que isso tem é que você tem que duplicar as implementações para cada um desses tipos. Né? Esses tipos, na verdade, são os mesmos, são IDs. Não, tem que se mostrar como um string, tem que se parsear, tem que fazer as coisas típicas de uma ID, mas não quero repetir isso. Você, claro, poderia colocar uma macro aqui, alguma coisa que gere toda aquela implementação novamente, mas parece um pouquinho sujo, né? Não parece uma solução elegante. O que a gente terminou fazendo é uma coisa que no Rust o pessoal fala type tags, no Haskell chamam phantom types, é um padrão conhecido, é um pouquinho mais complexo para entender, vamos lá. O que a gente faz é definir um único struct para IDs, ok? Esse struct está parametrizado por 2 valores, o tamanho do ID, porque no meu caso lembra que tinha diferentes tamanhos, alguns IDs são maiores que outros, um banco de dados SQL poderia ser, alguns vão ser Big Serial, outros vão ser Serial. Então está parametrizado por um tamanho e está parametrizado por esse type tag, que simplesmente é qualquer tipo que implemente a interface de type tag. Esse truque, não sei se vocês conheciam, que você pode parametrizar um tipo com uma constante. Isso é bem interessante do Rust. E dentro o tipo que tem é simplesmente meu arranjo de bytes, meu ID, né? Que sempre vai ser o mesmo para todos. E isso aqui é um detalhe que o Rust necessita. Você não pode ter um T aqui e não ter um T dentro da estrutura, mas é um detalhe que não afeta em nada. E depois continuamos usando o mesmo truque que veníamos usando do seal tray, para não permitir que ninguém implemente um file type tag. Só esses 2 que tem. Então o que faço é declaro, para cada ID que tenho, declaro um deles. O snapshot, o node tag, o manifest tag, e implemento minha trade secreta. Né? Quando você faz isso depois, o único que precisa fazer são esses alias. Cada um desses ID agora vai ter um tamanho e vai ter um tag. E esses 2 tipos são completamente independentes, são tipos que não têm nenhuma relação entre um e outro. Então você continua ainda tendo o que você queria, de ter o erro de compilação, se você está passando um node ID para quando estava esperando um snapshot ID. Você conseguiu o erro de compilação, mas conseguiu também uma única implementação. Agora, qualquer método que eu quero implementar para todos os IDs, eu implemento assim, implemento genericamente para qualquer size, para qualquer tipo de ID, e posso implementar o método genericamente. Outro exemplo seria, se eu quero conversões para string, né, que é clássico de ID, de novo, tenho uma única implementação que cobre todos os ID. Isso funcionou muito bem para a gente. A gente está cheio desses ID, todo o sistema funciona com isso aí, então precisávamos de alguma solução. Próximo problema. Uma coisa que não sei qual é o nome oficial, mas eu estou chamando de o contexto de execução. Você está no meio de um processo que pode demorar horas para correr, uma escritura de um modelo, ou o que seja. Tanto os logs, como a telemetria, como os erros, quando eles saem de lá embaixo, depois de horas de trabalhar, você quer saber o que estava fazendo naquele momento. Não é uma operação rápida atômica, que você sabe o que deu errado. Você precisa entender o contexto em que a coisa estava executando. A gente resolveu isso muito bem com uma biblioteca que provavelmente vocês conhecem. Se não conhecem, eu recomendo, chamada Tracing, que te oferece essa macro aqui, instrumento, que basicamente o que te dá é
Tem outras opções, mas um jeito bem fácil de utilizar é você coloca instrumento em cada uma das funções que você quer, não precisa ser em todas, e o que ele vai fazer é manter o contexto. Cada vez que ele vai chamando adentro das diferentes funções, ela vai carregando o contexto dos argumentos de cada um desses chamados. Então, aqui que estou dizendo skip all, estou dizendo simplesmente não quero que você guarde e salve nenhuma informação. Nesse outro aqui, eu só estou pulando o selfie. Ou seja, que esses outros argumentos aqui, ele vai salvar. Então, quando eu tenha que fazer alguma coisa lá dentro, por exemplo, escrever um log para a consola, eu tenho acesso a toda essa informação. De todos os chamados que foram um dentro do outro até o começo. Então, posso utilizar isso de qualquer forma que eu quiser. Por exemplo, se você coloca um log lá dentro, você consegue esse contexto, por exemplo. Tá vendo? Você sabe que isso foi o que eu coloquei no log, fetching repo info, e você tem o contexto de que função que foi chamada e todo. Não coloquei mais porque não entrava no slide, mas você pode ter 20 lá, contexto de coisas que foram chegando com os argumentos de cada uma. Então você pode saber que está dentro do Open repositório com esse ID e com toda essa informação que você queira expor aí. Por exemplo, esse é um exemplo, logs, né, útil para log. Outro exemplo é telemetria, né? A gente quer entender o que está demorando, o que está correndo concorrentemente, não. Esse é um exemplo tirado do Datadog, mas qualquer biblioteca de métricas pode ser usado. Então aqui essa é uma função do iChunky. Tudo isso daqui é o que acontece dentro dessa função. E aqui você consegue ver que coisas que estão demorando, que coisas você consegue entender completamente o contexto de execução. O único cuidado é se você tem limites de CPU, se você está chamando aquela função miles de vezes por segundo, tem um custo de manter todas aquelas informações, né? Isso aconteceu com a gente tem benchmarks e tudo, mas colocar um commit e ver que todas as métricas foram para o lixo, porque, por exemplo, a gente esqueceu de colocar esse skip all. Então a gente estava logando um monte de argumentos pesados e o cara estava colocando no log, e só para fazer aquele log estava colocando todos aqueles argumentos. Então tem esses perigos. Relacionado com o contexto é como você mostra erros. Quando aqui estamos escrevendo petabytes de dados, lendo petabytes de dados, erros vão acontecer o tempo todo, né? Computadores vão cair. Você precisa oferecer um contexto de que estava acontecendo quando isso sucedeu. Um caso clássico, quando você tem um processo que dura 6 horas, ou o que seja, se eu mostro um erro como esse, o que o usuário vai fazer com isso? Tudo bem, você não achou esse snapshot, e daí? Como resolvo? Então você precisa oferecer esse contexto. E é um problema bem difícil. Uma das coisas mais complexas, acho, do Rust é entender como fazer erros corretamente. Tem várias opções, várias formas de fazê-lo, e você, quando está chegando lá, usa this error, uma anyhow, então, o que faço? É bem complicado, e foi um dos desafios. Essas são as decisões que a gente tomou nessa biblioteca. São as coisas que a gente queria, os nossos requerimentos que decidimos. O primeiro foi, vamos precisar erros tipados, porque queremos capturar algum desses tipos, com muita simplicidade, só algum daqueles tipos de erro, recuperar ou não recuperar, reintentar, fazer bubble up para o usuário, depende. E queremos que o tipo nos dê essas informações. Então, isso meio que elimina o anyhow um pouco, né? Você não conseguiria usar isso. O outro é que não queremos ter um tipo de erro. Em uma biblioteca de 60.000 linhas de código, com dozenas de módulos ou centenas de módulos, diferentes coisas têm que ter seu próprio tipo de erros, né? Não quer ter um enum com 1.500 alternativas. Quando estou falando com o S3, quero um tipo de erro. Quando estou tentando entender a entrada do usuário, quero um outro tipo de erro. Então a gente tem que poder ter diferentes tipos de erro. Queremos que os erros levem metadata. Não queremos só uma string que nos fale qual foi o erro. Queremos saber, não achou o snapshot, qual é o ID desse snapshot. Quero poder fazer alguma coisa depois com ele. E a decisão que a gente tomou é usar essas duas bibliotecas aqui. Uma é ThisError, que oferece esses tipos
de erro tipados, y otra es esa tracing error, que utiliza a tracing que vimos antes de instrumento para ayudar con los erros. Vou mostrar um pouquinho rapidamente como que a gente faz erros. Temos um monte desses tipos de error kinds. Para cada módulo, ou para cada domínio, para cada área da biblioteca, a gente tem um tipo diferente. E desse erro te ajuda a gerar o display, a fazer que esses erros se vejam bonitos e consigam se anidar e tudo, mas basicamente cada tipo de erro que pode acontecer, a gente tem nesse módulo, nessa área, nesse domínio, a gente tem uma alternativa. E aqui mostramos informação útil para o usuário, e aqui é onde se vê, por exemplo, que queremos manter metadata tipada, né? Metadata valiosa. Por exemplo, aqui estamos guardando o URL que deu problema. Esses exemplos não são muito bons, mas sempre, em todos esses erros, tem vários membros que te mostram isso. E desses temos vários. Esse seria para storage, esse para outro tipo de erros, aqui já mais perto do usuário, por exemplo, quando tem conflitos, está vendo aqui se vê mais que guardamos um monte de informações com cada erro para poder oferecer essa informação para o usuário, para poder fazer retry e recuperar. E algumas desses erros contém outras. Por exemplo, esse que está a um nível mais alto do domínio pode ter uma variante para o caso do anterior, onde o erro foi que não consegui falar com o S3, por exemplo. Né? Então, essas coisas vão se colaborando umas com as outras. E no final, o que a gente tem é um único tipo de erros parametrizado com os kinds que vimos antes, ou seja, esse aqui vai ser os kinds que vimos antes, que pode ser erro de repositório, erro de storage e vários mais. E temos esse span trace, que é o que nos vai dar o contexto que falávamos antes, nos vai dar a informação de onde que estava acontecendo. E depois simplesmente implementamos o display para poder mostrar esse erro bonitinho, para ser muito simples, essa implementação real. E depois simplesmente, para cada tipo de erro que você tem, você instancia esse tipo, parametriza com seu tipo de erro, e temos vários, repositório erro, storage error, cada um desses é uma coisa, um alias como esse daqui, né? Depois temos os clássicos result, que você usa o seu erro específico, e depois simplesmente implementamos alguma coisa mais de conversão e tudo, e depois o importante é simplesmente você vai implementar suas funções, e suas funções sempre devolvem um erro daquele tipo, dependendo do módulo e do domínio, algum desses erros. E quando o resultado final de tudo isso, não se vê nada com a luz, talvez desligando a luz. Pode desligar a luz um pouquinho para ver? Acho que um pouco mais dá para ver. Mas você consegue informações bem ricas, né? A mensagem de erro, mais mensagens de erro de coisas de mais baixo nível, falhou conexão, falhou TCP. Aqui o que eu fiz foi fazer uma chamada de Aishan, desconectando meu Object Store. Então, falhou o cliente TCP, IO error, blá, blá, blá. E o que estava fazendo? O contexto completo do que estava fazendo. Estava chamando a função exist, essa chamou a essa fetch spec version, fetch branch type, todo o contexto inteiro. Então, o usuário consegue entender o que estava acontecendo. E cada um desses contextos é um desses instrumentos que a gente colocou em algumas dessas funções. Próximo problema, já falta, acho que só dois. Esse é um pouquinho mais avançado, talvez. Se você está usando async, o iterator vira string, né? O que o trait de Rust mais usado, que é o iterator, se converte numa string. A diferença entre um string e um iterator é que o string, você pode agir nele e ele pode avançar usando métodos assíncronos, né? O iterator você tem que chamar next. Então, não tem... E next não é assíncrono. No string, o next é assíncrono. Essa é a única diferença entre os dois. É muito comum você ter um objeto que não te interessa, mas te interessa chamar um método nele que te devolve um iterador ou um string. Você tem um objeto que você quer abandonar, mas ainda quer trazer o string dele, o iterator dele. Por exemplo, você tem um vector de números, quer obter os números pares, quer fazer um iterator sobre ele, um filter ou o que seja, te interessa só aquela lista, mas o objeto original você não quer manter ele, não é mais de seu interesse. Como você consegue isso em um contexto de streaming pode ser complicado, porque
o borrow checker, né? O famoso borrow checker te obriga, o iterator, o stream, vai precisar uma referência ao objeto original, verdade? Para poder continuar iterando nele. Mas quem é que vai manter essa referência? Um patrão que a gente achou super, super útil, que não é óbvio que o Rust te deixa fazer, é esse aqui. O selfie não sempre tem que ser do mesmo tipo que o tipo que você está implementando. Pode ser, selfie, a gente sabe, ou é selfie, ou é uma referência selfie, ou é uma referência mutável a selfie, mas também pode ser ponteiros a selfie. Pode ser um box, pode ser um arc. E isso é super útil, porque se eu tenho um arc de selfie, ou um box de selfie, um box não tanto, mas um arc de selfie que pode estar compartilhado por outros, quando eu creo meu iterador, posso levar ele, posso fazer que o iterador guarde ele lá dentro. Não preciso perder o ownership. Alguém mais vai manter o ownership desse em outro lugar. Mas o iterador pode levar a cópia. Então eu que só queria chamar iter, não tenho que me preocupar com manter vivo aquele objeto e provar para o compilador que esse objeto vai ficar vivo. Essa é uma forma que nos gostou muito, muito útil. E particularmente em iterador ainda não é tão difícil, mas com stream é bem mais difícil de conseguir. Aqui tem um exemplo usando também uma biblioteca que a gente usa, de novo, né? Uma função qualquer uma que recebe selfie como um arc. E que o que queremos fazer é devolver dessa função um stream. Nem é um iterador, essa é uma função totalmente assíncrona que devolve um stream. Como faço? Como mantenho vivo isso para conseguir fazer aquela iteração? Uma forma é com essa biblioteca aqui, async stream. Tem várias formas de fazer isso. Normalmente você tem que escrever muito código para conseguir isso. Essa biblioteca realmente ajuda. O único que você faz é isso. Te dá esse macro yield aqui. Te dá esse que parece yield de outras linguagens, né? Python tem o yield, várias linguagens têm o yield. Basicamente ele compila isso em macro time a criar um novo tipo que mantém esse arc, né? A levar esse arc com ele e você está escrevendo simplesmente um loop, né? Um loop tradicional, mas esse loop tradicional é totalmente assincrônico. Ou seja, cada vez que você chama o yield, você vai entregar o control para o manejador de assíncrono, né? Então, todas essas operações fazem I/O, quando eu consigo fazer await e tudo. Aqui, por exemplo, às vezes eu tenho que ir a procurar um arquivo que tem 200 megabytes de dados, não estou bloqueando ninguém, né? Essa é a vantagem do stream. Outro patrão, a gente tem muito teste. É um domínio muito complexo, a lógica de implementar essas versões e tudo isso é bem complexo. Então a gente precisa muito teste. Ainda mais quando um bug pode significar que você está estragando petabytes de dados. Você pode ir escrever errado e o que vai falar para a pessoa que tem... Só pagar aqueles dados é muito dinheiro. Nem se fala que vou criar de novo, né? Então, realmente é importante a gente fazer bom testing. Uma coisa que, não sei se o pessoal sabe, em muitas linguagens pode fazer, que nos ajuda muito, que a gente usa muito, uma coisa que se chama property testing, testes de propriedades. Isso começou no Haskell, mas muitas linguagens que tem hoje em dia. Basicamente, muda um pouco a ideia do testing. No testing tradicional, unitário, você gera casos e depois verifica o comportamento desses casos. No property testing, você deixa o framework, a biblioteca de testing, gerar os dados para você. Então, em vez de testar seus 5 casos, você vai gerar milhares de casos aleatórios e você vai testar propriedades do resultado. Explica a máquina como gerar aqueles dados e depois você só verifica propriedades. Por exemplo, aqui a gente está testando, quando a gente tem que trazer do S3 um objeto grande, por exemplo, um objeto de, sei lá, 500 megabytes. A forma mais óptima de fazer isso é não fazer um request para os 500 megabytes, é dividir isso em 50 requests de 1 megabyte, por exemplo, né? Tem valor. Então aqui a gente o que faz é aquele request original que ia ser desde aqui até aqui do objeto, a gente divide isso em várias requests menores. E aqui a gente está testando a lógica dessa função split. Essa função split recebe
um request grande converte em um monte de requests pequenos que a gente vai correr concorrentemente. E olha que fácil que fica o teste. A gente não está gerando os dados, procurando os edge cases, né? Simplesmente a gente chama a função, split, e depois verifica propriedades dessa função, do resultado daquela função. Por exemplo, a gente verifica que não pode ser 0 requests no final. Se eu te dei um request, tem que ter pelo menos uma. A gente verifica que faz a maior quantidade de requests possíveis, mas nunca mais do que o máximo de requests permitidos. Isso aqui, verifica que nunca mais que isso. A gente verifica que se eu queria pegar 50 megabytes, se eu depois sumo o tamanho de cada um desses 50 requests que eu dividi, tem que dar 50 megabytes. Outra propriedade. Não estou testando a lógica da função split, estou testando as propriedades do resultado, que é muito mais fácil de pensar, muito mais fácil de razoar sobre isso do que do algoritmo de como dividir esse request. Mais exemplos aqui de propriedades que a gente vai testando. A gente tem um monte desses testes, e cada um é grande, porque a gente tenta testar todas as propriedades. Isso ajuda muito, tem muito bug que a gente encontrou com esse mecanismo. A gente usa também muito do Python, a livraria do Python para fazer esse tipo de teste é muito boa. E a gente, como tem bindings para Python, também a gente escreve muito teste usando isso em Python. Finalmente, mais simples, talvez, nossa biblioteca tem muitas funções avançadas, que são perigosas, se você quer. São para expertos, ou fazem coisas no formato, não é uma coisa que queremos que o usuário normal chame. Então você tem que chamar elas com cuidado. O que a gente estava fazendo no começo é baseado no nome, colocar um nome feio nelas, né? Você coloca um nome que fala de unsafe, ou perigoso, ou o que seja. A gente mudou recentemente e simplesmente estamos usando o unsafe do Rust. Eu não sei se esse é um uso permitido e oficial, mas não está funcionando muito bem. É isso que a gente fazia antes, colocar um nome feio para que o pessoal saiba que tem que tomar cuidado. Agora a gente adicionou isso. Então estamos forçando eles a ter cuidado. Eles somos nós mesmos, a maioria do tempo, né? Quando a gente escreve código, sabe que para chamar essa função não vai nos deixar. Primeiro vamos ter que colocar unsafe, vamos ter que colocar um comentário, o linter vai nos falar, você não está explicando por que está bem chamar aquela função unsafe. Então, a última dica é não ter medo do unsafe. Você pode declarar coisas unsafe e ajuda. Isso é tudo, alguns padrões que a gente usou para desenvolver a biblioteca. Perguntas? Só para ver se eu entendi. Naquele último slide, você está fazendo um uso do unsafe, que não necessariamente é um uso unsafe de memória, apenas para avisar o usuário de que Exato. É uma operação perigosa. Exato. Na maioria dos casos, nem é o usuário, é o desenvolvedor que eu quero avisar. Muitas vezes, não temos muito, temos 3 ou 4 unsafe no código todo, mas eu quero lembrar todas as coisas que eu tenho que pensar antes de chamar aquela função. Então está só para evitar eu mesmo. Algumas chegam até o usuário, mas a maioria são para nós mesmos não cometer o erro de chamar aquela coisa sem verificar as precondições. Obrigado. Opa, você falou dos testes, o que você mencionou do Haskell é o Quick Check, né? Sim, exato. Como é que você está fazendo isso em Rust? Você está usando alguma lib específica? Ou tem você uma biblioteca para fazer isso. Você sabe o nome? Não conheço. É a PropTest. ProTest. PropTest. Prop, como property. Legal. No Python é o Hypothesis que faz, a hipótese de Python, a gente usamos muito as duas. Usamos mais a hipótese porque é bem mais fácil de escrever o teste. No Rust fica bem grande o teste. E também porque a gente usa muito a hipótese de Python, tem um plugin, não é um plugin oficial, mas que é para o que o pessoal chama stateful testing. Stateful testing é como property testing, mas para processos tipo como se fosse para uma máquina de estados. Então a gente usa muito isso porque a gente modela, a gente cria um modelo de como o sistema deveria se comportar e corre o modelo e o sistema em paralelo. E depois verifica que as coisas batam, que o modelo
e a implementação real tem o mesmo resultado. Então, por exemplo, a gente tem aquela transação, né? Começar uma transação, começar uma sessão e fazer commit. Então, a gente modela isso em um modelo de brinquedo, em memória. Então, a gente pede para a biblioteca gerar 1000 commits, em ordem aleatória, fazendo coisas diferentes com o repositório, criando arrays, apagando arrays, escrevendo data, borrando data, o que você quiser. E no final a gente compara o modelo e o comportamento final do repositório. É o mesmo? Isso funciona muito, muito bem. E a gente, não sei, dozenas de bugs nunca chegaram na produção porque a gente pegou com ele. Isso é muito bom. A outra pergunta seria sobre os testes. Acho que você vai abrir o microfone. Sobre os testes, você falou que você tem bastante teste em Python também. Você costuma fazer os testes de uma camada acima do Python para poder testar o modelo embaixo, ou a maioria dos testes são em Rust mesmo? A gente tem a tendência de fazer o unit testing em Rust. Também temos muito teste de integração no Rust. Normalmente, o jeito que a gente escreve a biblioteca é desenvolver no Rust primeiro e depois, no final, fazer os bindings para Python. Muitas vezes a gente tem funcionalidade que está funcionando só no Rust. Então, a gente escreve muito teste no Rust também, porque nem chegamos ainda no Python, nem sabemos qual vai ser a interface no Python. Então, a gente tem uma tendência a fazer os testes de mais baixo nível em Rust, mais a nível de módulo e um pouco de integração, e fazer os testes de alto nível, usando a interface do usuário em Python. Em Python a gente não tem acesso à API completa. A gente só exporta para Python o que o usuário vai precisar. Mas internamente a gente usa muito mais e nos testes a gente testa com essas funções de baixo nível. Deus. Tem uma última pergunta, já te deu. Você tinha falado da parte dos tipos de IDs que você teve que lidar e tal. Aí a última implementação ficou bem interessante com isso. O quão indireto parece para vocês? Naquele último que estava, tá bom, já dá para perguntar. Esse aqui? O último, acho que mais um. Isso. Aí a última implementação é bem legal, que você consegue reusar, né, as implementações em vários, mas ele fica parecendo bem indireto com size, o int. O quão fácil é lidar com essa indireção no código? Não, no código você esquece. Esse está em um módulo pequeno de 50 linhas de código que é só para os ID. E realmente não é trivial entender aquilo. Não é tão óbvio o que você está fazendo aí. Mas está totalmente acotado, totalmente limitado naquele pequenininho módulo. Todo o resto do mundo nunca vê esses tipos. Na verdade, vê eles às vezes no mensagem de erro do compilador. O compilador te fala desse ID, não te fala do snapshot ID. Mas todo o código, em nenhum lugar do código que não seja nesse módulo, a gente fala desse ID. A gente só fala de snapshot ID, ou node ID, ou manifest ID. Realmente, você consegue se abstrair completamente dessa capa que é um pouquinho mais complicada. Fantástico, muito bom. Obrigado. Cara, primeiro, parabéns pela palestra, maneiro pra caramba. Eu tenho duas perguntas. A primeira é se vocês exportam, você estava falando sobre tracing e dar um contexto maior para o usuário, vocês exportam telemetria no modelo de sinais de OpenTelemetry? Boa pergunta. A gente não está habilitado hoje. A gente usa internamente, na versão que a gente corre do iShang, nos nossos servidores, a gente coloca. E usamos o que precisamos usar para verificar performance e tudo, para testes a gente usa. E em vários serviços que a gente tem internamente que usam no iShang, a gente bota telemetria. Essa telemetria que mostrei é real dos nossos servidores. A gente ainda não botou por default na biblioteca porque não queremos que ninguém pense que a gente está tentando observar eles. Muitos usuários de nossos clientes são pessoal que faz trading, por exemplo, trading de clima, de energia. Então, que usa dados de clima para fazer trading de energia. E são extremamente cuidadosos com a privacidade. Então, a gente não quer que ninguém pense que estamos exportando os queries que eles fazem, alguma coisa para nós. Uma das características do iShang, um dos motivos pelo qual ele tem a forma que ele tem, é que é completamente user-side. Não fala com os nossos servidores em nenhum momento, só fala com seu Object Store. Então, se você tem seu bucket na S3 ou no Object Store que você utilize, você nunca vai chegar até nós. Por isso que a livraria funciona bem como open source e o pessoal usa sem não saber que eles estão usando. Porque, então a gente é meio... Eu acho que temos que oferecer a possibilidade
Mas temos que fazer isso com cuidado para que ninguém pense que estamos forçando eles a utilizar, que realmente não é o que nos interessa. Show. E maneiro. E a segunda pergunta é: como é que vocês fazem a interação? Porque o tracing ele vai criando spans, ele guarda lá na store global, tal, pipipopopó. Só que vocês têm uma camada de indireção que vocês passam pela barreira do FFI com o PyO3, e aí vocês vão para o Python. Quando você tem o cliente, ele está escrevendo lá o código dele, ele está chamando, fazendo um span, fazendo a árvore, e ela cruza essa barreira do FFI e ela entra na implementação de Rust. Como é que vocês ligam os dois, efetivamente o package de logs do Python e o tracing do Rust? Boa pergunta. Não fazemos. não fazemos. Basicamente, nossa camada de binding é tão fininha que basicamente é óbvio que o que você estava fazendo. O usuário nem sabe que tem um Rust atrás, nem nada, mas quando o usuário vê Open Repository, sabe que é a mesma coisa que ele chamou, sabe? Que é repository.open, ou o que seja que ele chamou. Não é ideal. Não é ideal, mas a gente não quis lidar ainda com aquilo. Justo. Eu acho Sim, que tem um tracing logs, não tem? Da galera do PyO3. Ele injeta automaticamente um argumento do Python para o Rust, e aí ele pega o contexto do OpenTelemetry do Python e passa para o Rust. Eu não sei se ele faz do inverso também, mas eu acho que tem uma lib que faz do Python para o Rust. A gente tem que ter certo cuidado, porque nossos usuários não são engenheiros, na verdade. Né? Tem engenheiro de plataforma e dados, mas a maior parte dos usuários são cientistas de dados. Então, não vão estar pensando muito, ser cuidadosos com os spams, não gerar muito spam. Se preocupa muito com performance de certas coisas. Quando o cara vai lançar 100 máquinas para escrever durante 8 horas, o cara quer que demore 8 horas e não que demore 10, porque está pagando por aquilo. Né? Mas não tem aquele senso de pensar com uma visão mais de engenharia de sistemas. De falar, porque onde quero minha telemetria? Nunca ninguém nos pediu telemetria, por exemplo. Está lá porque a gente precisa dela, mas não é uma coisa que os usuários pensam. Bom, obrigado. Alguma outra pergunta? Assim, eu anotei 12, mas eu posso fazer só algumas. Depois faz as outras 11 no café. Exato. As principais que eu vi ali é mais da recomendação. A primeira é da recomendação do sealed trait, né, das traits seladas. Todas as vezes que eu fui usar sealed trait, acaba que ela fica muito verbosa se você quiser de fato proteger o que você está implementando. E aí eu percebi isso nos exemplos que você colocou. Eu não sei se você simplificou o exemplo apenas, ou se de fato vocês... Isso aqui, essa parte aqui é real. Essa parte é essa mesmo. É totalmente real. Que essa parte daqui, vou botar um pouquinho. Essa parte aqui é totalmente real. Não tem nenhum impacto. A próxima, aqui. Isso aqui é totalmente real. E isso aqui é o código que você já tinha até lá. O que eu me refiro aqui, você fez a mesma coisa para os IDs, certo? O ID também tem a tag e também é selada. Sim. Ao usar o mesmo selo, agora quem é de fora pode implementar o storage para o ID, porque o ID é selado. Não. Vamos dos ID. Esse aqui, ninguém pode implementar um file type tag, porque o file type, entendeu? Sim, ninguém pode implementar o file type porque o file type é selado, beleza? Sim. A mesma coisa para o storage. Sim. Mas o seu snapshot tag é selado, só que ele não é um storage. Só que agora ele pode implementar o storage. Certo, não, mas isso aqui, esse cara aqui não sabe nada de storage. Eles são em módulos diferentes. São seals diferentes. Totalmente, ele não sabe absolutamente nada do storage. Ok, então é só uma questão de texto. Não, claro, não, mas é importante, é um bom ponto. Deixa eu ir aqui. Isso aqui realmente está no lib, e é tudo muito longe do storage. O seal é completamente abstrato, um detalhe que está lá, que ninguém precisa saber. Tem um lugar onde isso se filtra, que se expõe, que vou te mostrar, que é aqui. Isso não é ideal. O erro de compilação, o pessoal não sabe o que é isso. É para desenvolvedores, um erro de compilação. Mas
mesmo o desenvolvedor que não sabe como foi feito aquilo do ID, pergunta, eu gostaria que aqui fale Snapshot ID e Node ID, ao invés disso. Talvez tenha algum jeito de fazer, nunca tomei trabalho de ver se posso configurar o erro do compilador, acho que deve ter alguma coisa. Mas aqui é uma parte que está expondo mais do que eu gostaria. Mas é só no erro do compilador, realmente no código você não vê. A minha outra pergunta é, na verdade, a recomendação de exatamente como fazer isso. Que parte? Era exatamente como fazer isso. Não tem tempo da gente procurar ainda. Então seria bom. A gente pode falar depois. Você pode colocar isso como uma constante da trait, ao invés de colocar no genérico. Aí seria só tipo ID snapshot. E aí ID node. Então, pode ser. Dá pra fazer. O meu ponto, quando eu anotei isso, era mais por não permitir, uma coisa que eu costumo fazer sempre que eu estou codando em Rust, é não permitir que um valor inválido seja representável. E aí isso foi o que me chamou de atenção. Isso, aí sim eu simplifiquei o código, né? A criação desses IDs, sim, você não pode passar um número bytes aleatórios. Exato. Sim, com certeza tem construtores que são inteligentes. E você mencionou sobre a questão de compatibilidade, né? Para isso que você usa o field trait, mas aí você mencionou o lado de erros. Você acoplar os erros, você deixar os erros fortemente tipados e bem descritos, não acaba acoplando demais o seu detalhe de implementação à sua API, de forma que se a sua camada de storage, né, você vai ter um erro específico do S3. Se depois você decide que, não, por baixo dos panos a gente não está mais usando o S3, a gente está usando uma lib genérica que abstrai isso, você não vai acabar quebrando a sua API por estar mudando o tipo do erro? Ótima pergunta. Sim. Tem que tomar muito cuidado como você desenha os seus erros. Realmente é muito fácil criar esse acoplamento. E o erro faz parte da sua API. O cara que está usando o seu sistema pode estar... Afinal, tudo termina em uma exceção no Python lá longe. Mas o cara pode estar capturando aquela exceção. Então tem que tomar muito cuidado como você que você coloca nesses erros, e é um problema real. Quanto mais informação você coloca, mais interessante é o erro quando você tem ele, mas mais está acoplando. Então a gente tem algumas coisas que você opta por falar, eu vou colocar um box de erro, não vou dar informação concreta, só porque seria equivalente a um string, né? Mas tem que tomar cuidado. Uma situação onde a gente está mudando um pouco isso, estamos deixando eles mais abstratos, estamos fazendo a segunda versão do iChunky, que vai sair daqui a 2 semanas, espero. E uma mudança que a gente está fazendo é mudando um pouco esses erros. E um problema que a gente teve com isso foi, recentemente, a gente implementou, está compilando para WASM também. E, de novo, aí aparecem essas diferenças de libs que você usa em um contexto ou em outro. Começam a aparecer as configurações de features do que você vai usar, como você expor, e aparecem esses problemas. É um problema. Mas você tem que realmente pensar seriamente nos seus erros, o que você vai colocar lá. Não é fácil. Obrigado. Muito obrigado.